Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que nos assistem, novamente reunidos sob as bênçãos do Criador, solicitamos que os benfeitores espirituais dessa casa de amor nos amparem e auxiliem. O tema do encontro versará sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Buscai e achareis. Promessa solene de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele falou: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Mas às vezes nós temos a impressão de que buscamos muito e não achamos nada. No entanto, a Boa Nova nos assegura que, se buscarmos com decisão e vontade, nós vamos encontrar. Então, segue válida aquela promessa de Jesus ao pé do monte. E no item 2, ou no subitem, nós vamos encontrar: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Encontramos outra certeza exarada do mestre Galileu. Então vamos ver: ajuda-te. Nós devemos fazer a nossa parte, com o máximo empenho, não medindo esforços, nem sacrifícios. É um trabalho permanente. Que o céu te ajudará. Nós podemos entender o céu como as leis de Deus, como os benfeitores, os amigos espirituais. Então, nesse aspecto, nós vamos ter uma certeza: a ajuda virá do plano espiritual, na tutela, no esclarecimento, no amparo, na orientação, na sustentação moral, porque por mais nos empenhemos, nós recordamos que precisamos de ajuda. Isso nós reconhecemos, todos nós precisamos. Então essas informações colocadas pelo mestre Lyonês nos dão uma grande esperança. Se fizermos bem a nossa parte, seremos auxiliados para sairmos vitoriosos da terra. É apenas uma questão de tempo. Então, por falar em tempo, aqui nós começamos a ampliar os conceitos de reencarnação, para compreendermos a época do auxílio, pois às vezes nós temos pressa em que aconteça e nos esquecemos de que somos espíritos viajantes pela eternidade, espíritos imortais, e às vezes a ajuda não vem em uma mesma reencarnação. E como a nossa compreensão não está à altura dos acontecimentos, de acordo com a lei divina, nós não entendemos que esse conjunto de leis sempre prepara com cautela, com cuidado, o que vai nos apresentar de melhor para cada um de nós e todos nós. Então, no item 2, o mestre Lyonês vai nos instruir apresentando dois aspectos. E ele inicia no aspecto primeiro sobre o ponto de vista da Terra, o ponto de vista terrestre, a máxima ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio fundamental da lei divina do trabalho.
por consequência do progresso. Outra lei divina, e é esse progresso o fruto direto do trabalho, onde nós colocamos em ação as energias da nossa inteligência. Então, pela lei do trabalho, nós temos uma certeza: não há socorro sem esforço pessoal, porque não existem milagres. Se nós não trabalharmos, não desenvolveremos as nossas potencialidades. O nosso trabalho, quanto mais vezes nós repetirmos, mais nós vamos nos aprimorar naquilo que fazemos, apresentando recursos cada vez melhores, colocando primeiro à nossa disposição e depois a todos os outros. Então, Allan Kardec nos diz nesse item: na infância da humanidade, a inteligência do homem é usada na busca da alimentação, conservação. Também na busca dos meios de defender-se dos inimigos e dos meios para preparar-se contra as intempéries. Mas o mestre Lyonês nos informa: Deus nos deu algo diferente do que deu aos animais. Deu-nos o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que nos impele para a frente, buscando melhorar nossa vida na Terra. E pelo uso da inteligência nós descobrimos, inventamos, aperfeiçoamos as ciências, porque são elas, as ciências, que nos proporcionam aquilo que nos falta. Então, pelas pesquisas realizadas, a inteligência se expande, o moral se depura. A partir das necessidades físicas, sucedem as necessidades espirituais. Porque, tendo todas as coisas do bem material, nós buscamos algo mais confortador, que traga mais motivações para a vida. Por isso é que Jesus dizia: nem só de pão vive o homem, é preciso pão espiritual. E assim nós passamos da selvageria para a civilização. Mas, tem um mas, o progresso que cada um de nós realiza individualmente durante a nossa rápida passagem pela Terra é muito pequeno muitas vezes. Então, como a humanidade poderia progredir sem a reencarnação? Se os espíritos deixassem a Terra todos os dias pelo desencarne e não mais voltassem, a hipótese, a humanidade se renovaria sem cessar, mas com os elementos primitivos, tendo de refazer tudo e reaprender tudo. Então não teríamos hoje o progresso relativo que temos. E estaríamos ainda talvez na pré-história. Uma vez que todo o trabalho estaria sempre recomeçando com uma nova turma sem nenhuma bagagem própria. Ao contrário, diz-nos o mestre Lyonês, o espírito voltando à reencarnação, com o seu trabalho realizado, adquirindo a cada nova etapa reencarnatória alguma coisa a mais. Então nós viemos com uma bagagem milenar. E aí sim passamos gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. No item 3, Allan Kardec nos deixa essa instrução: se Deus houvesse liberado o homem do trabalho físico,
seus membros teriam se atrofiado. Se eu tivesse liberado do trabalho da inteligência, aqui nós temos aspectos do trabalho físico e do trabalho espiritual. Se tivesse liberado do trabalho da inteligência, o espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então a lei do trabalho, vimos há pouco, lei divina, nos apresenta imediatamente a lei do progresso, mas são as reencarnações onde nós trazemos armazenados os conhecimentos já adquiridos e que vamos continuadamente aprimorá-los, que nós iniciamos esse progresso relativo e hoje estamos entendendo pela doutrina espírita a necessidade de movimentarmos todas as nossas potencialidades para o bem de todos. Por isso, o trabalho é indispensável. E os amigos espirituais nos dizem: procura e acharás, trabalha e produzirás. Então, com essa frase, nós temos uma certeza meridiana: somos filhos das nossas obras e nós teremos delas o mérito. E seremos recompensados de acordo com o que tivermos feito. Assim, trabalhando no bem, nós esvaziaremos nossas mágoas e sorriremos a cada instante, encontrando a alegria de viver. As grandes obras, as conquistas, as vitórias, são frutos unicamente do trabalho digno. Somente assim nós conseguiremos nos libertar das sombras que ainda possuímos, com equilíbrio, com entendimento, com abnegação, com fé, porque é um trabalho de construção pessoal. Então é preciso reprimir, corrigir impulsos inferiores, praticar humildade, paciência, para a conquista do burilamento espiritual, nas mais diversas situações e nos mais variados desafios. Então tudo é questão de começar, de prosseguir e de perseverar na caminhada. Deus assiste aos que se ajudam e não aos que ficam estacionados, sem nada fazer para mudar as situações, esperando pelo socorro. Por isso o título, ajuda-te. E o resto nos será acrescentado por misericórdia, já dizia Jesus. Então nós devemos colocar, como vimos, todo o nosso esforço nesse trabalho, porque edifica. Vem em nosso benefício, vem em benefício dos nossos semelhantes, quando nós utilizamos os nossos recursos. Então, no item 4, o mestre Lyonês nos diz: os espíritos não nos vêm isentar do trabalho. Nenhum de nós está excluído. Vem unicamente nos mostrar a meta, o objetivo que nos cumpre atingir, e nos mostrar o caminho que a Ele vai nos conduzir, dizendo-nos: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar.
eles não afastam as pedras. Eles nos dizem, olha, e age, afasta-as, porque eles nos darão a inspiração, a decisão. Então é indispensável não esquecer que nós podemos ajudar-nos através do amparo aos outros. Sempre estão se repetindo essas instruções. Porque muitas vezes nós imploramos o socorro divino, mas derrubamos os apoios humanos que Deus colocou no nosso caminho para que nos servissem de apoio no momento justo. Então nós precisamos compreender que muitas vezes aquele que vem nos auxiliar, é preciso que nós também colaboremos para que o auxílio seja efetivo. Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos controlar a nossa desconfiança, a nossa agressividade, as explosões de azedume, as explosões de cólera. Não conseguimos suportar a doença que nos atinge, dramatizamos os sintomas e com isso perdemos a paz. E nós retiramos a paz do ambiente em que nós vivemos pela nossa possibilidade negativa. Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a nossa inércia, que é positivamente nossa, e exportemos ação, dinamismo, alegria e esperança onde nós estivermos e por onde nós passarmos. Quando pedirmos a Deus determinado tipo de ajuda, nunca nos esqueçamos, o Criador se manifestará sempre por aqueles com os quais nos cercou a nossa reencarnação. Nós vamos encontrar ainda no item 5 o outro aspecto dessa instrução, sobre o ponto de vista moral. Allan Kardec nos diz, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, mal que muitas vezes, e a grande parte das vezes, reside em nós. E nós teremos acrescentada essa fortaleza moral. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles vos acompanharão, e vos servirão de guias. Pedir assistência é a prece. E quando nós pedimos, nós obtemos. Pedi bons conselhos na prece. As inspirações que os benfeitores amoráveis nos informam apresentar na nossa psicosfera íntima. E esses bons conselhos jamais serão recusados. E ele nos diz, batei a nossa porta, e ela se abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança, com fervor, com humildade, nunca com arrogância, porque se nós estivermos orgulhosos, nós seremos entregues às nossas próprias forças. E mesmo aquelas quedas que nós sofreremos
serão a resposta para o nosso orgulho. Esse é o sentido das palavras do Cristo no título inicial do capítulo: Buscai e achareis. Buscai o amor. Os planos do amor estarão sempre abertos para atender aos nossos justos pedidos. Observemos, justos pedidos, porque nós pedimos tudo o que nós queremos, mas Deus só nos dá aquilo que nós realmente necessitamos. E esse justo pedido que será atendido vai vir em qualquer circunstância em que nós estejamos. Porque Deus auxilia sempre e Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. O próprio Cristo dizia: enquanto houver uma lágrima sobre a terra, eu não descansarei. Mas nós temos a obrigação moral de pensar, de estudar, de agir, de fazer, porque as leis de Deus estão sempre prontas a efetuarem o máximo em nosso benefício. Mas nada conseguirão fazer por nós se não fizermos pelo menos o mínimo. Então nós devemos abraçar o trabalho do bem aos outros, com alegria, na certeza de que ninguém progride a sós. Nunca nos entreguemos ao desânimo, lembrando-nos sempre: cada dia é tempo abençoado de trabalho. Então, nunca nos confiemos à negação da vida e de tudo o que a cerca. Pautemos nossas atividades na terra sobre o amor que exemplificou o mestre Galileu, para contemplarmos felizes a colheita farta que surgirá e que nos enriquecerá de bênçãos o celeiro do coração para a vida eterna. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade, continuemos na paz do Galileu. Muito obrigado. Boa noite.